entregar ao teu vento, Senhor. Queremos nos soltar, Senhor, ao teu mover, Senhor. Seja livre em nosso meio, Senhor. Seja livre, Senhor, nesse ambiente, Senhor. Seja livre dos nossos corações. Seja livre, Senhor, no nosso interior. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos as nossas mentes a Ti, Senhor. Que caia por terra todo sofisma, todo racionalismo, toda religiosidade, tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor, de não somente estudar, mas compreender e viver a Tua palavra, Senhor, que é a verdade, que é Jesus, que é o caminho, é a verdade e a vida. Santo Espírito, venha romper, Senhor, com os paradigmas, com o humanismo, com o espírito da Grécia, Senhor, que tem governado as nossas vidas desde o nosso nascimento, Senhor, em nome de Jesus. Senhor. Queremos ser livres para o Teu agir nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Aleluias. Quantos estão se sentindo mais leves? Ninguém? Mais leves, mais soltos, mais vivos? Amém? Glória a Deus. Bastante pessoas. Deus é bom demais. Bom seria, né, se todas as nossas reuniões, o Espírito Santo, nós dessemos liberdade para o Espírito Santo agir de tal forma assim que fora da nossa programação humana ele comece a agir, a falar com as pessoas, né? Por que será que é de vez em quando que acontece isso, né, pastora? Porque a gente não dá liberdade para o Espírito Santo, a gente quer fazer a nossa regra, não, agora é o louvor, é tal música, agora é a palavra, né? A gente não dá liberdade para o Espírito Santo agir de acordo com os seus pensamentos, que são mais altos do que os nossos pensamentos. Amém? Quantos estão contentes, felizes nessa noite? Marcela perguntou, pode dar um aceno bem alto aí para eu ver. Glória a Deus, muita gente. Quantos têm sentido fortemente a presença de Deus nas suas vidas essa semana? Glória a Deus. É bom, né? Estar diante da presença de Deus, não é verdade? É muito bom, né? Eu tenho falado, repetido aqui muitas vezes sobre a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Como é bom andar com o papai, de mãos dadas com ele, ser guiado por ele. Porque andando com ele, a gente não vai fazer coisa errada. A gente só vai andar no caminho certo. Só vai ter vitória nas nossas vidas. Não importa. Vai vir problemas, vem. Vai vir dificuldades, vem. Mas nós vamos passar por cima dos problemas, passar por cima das dificuldades, porque o nosso Deus, Ele enxerga lá o nosso objetivo. E é lá que nós temos que olhar. A nossa vitória é certa, no nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre o que a presença de Deus faz comigo, com você, com todos aqueles que ousam se aproximar de Deus, com todos aqueles que querem, pretendem e têm se esforçado para estar mais perto de Deus. Será que é uma coisa boa? Será que realmente a gente quer chegar perto de Deus? O quanto você quer chegar perto de Deus? Você quer apenas chegar perto de Deus o suficiente que você vai aceitar Jesus, batizar e vir na igreja todo domingo? É essa a proximidade que você quer ter de Deus? Ou você quer ter uma proximidade de Deus que quando você abre os seus olhos, você já sente a presença gostosa de Deus ali do seu lado? Você quer ter uma proximidade de Deus quando você sai da sua casa, você sente uma presença gostosa ali do seu lado, que vai te guiar, vai te levar, vai te livrar dos acidentes?
Quando você está no trabalho cheio de problemas, você sente aquela presença ali do seu lado, que vai te dar a solução certa para resolver aquele problema que está ali esquentando a sua cabeça. O quanto você quer da presença de Deus na sua vida? Você já pensou nisso? Será que realmente você quer Deus do seu lado o tempo todo? É o que nós vamos ver nessa noite. Eu vou falar para vocês sobre 4 tópicos que vão levar você a pensar realmente se você quer a presença de Deus na sua vida. Primeira coisa, a presença de Deus me afasta do pecado. Ah, Evaldo, mas isso aí é uma coisa boa. Isso aí é legal, né? Se eu estiver perto de Deus, eu vou estar afastado do pecado, eu acho que eu quero a presença de Deus na minha vida. Não é isso que a gente pensa? Né? Só que eu tenho uma notícia que você pode não gostar, mas é a verdade. Nós gostamos de pecar. Gostamos porque a nossa carne, esse corpo feito de barro, ele está contaminado e ele é cheio de vontades. Esse corpo é cheio de luxos. Esse corpo é cheio de desejos. Esse corpo é cheio de vontades que, muitas vezes, por serem até lícitas, até legais perante a Bíblia, nos levam a pecar. Por exemplo, se reúnem ali as irmãs, né, porque os irmãos não fazem isso, e começam a contar, né, o que Deus fez na vida dela, e daí de repente uma olha para outra e fala, mas cadê a irmã fulana de tal? Aí é que está mais por dentro das notícias, né, a Terezinha Romano, né? Ela fala, olha irmã, você nem sabe. Eu vou falar, mas é para a gente orar por ela. Né? E aí, o que a irmã faz? Fofoca. Irmã, vamos orar, porque a irmãzinha lá, ela está fazendo isso. E está achando que está ajudando a irmã. Está achando que está fazendo o bem. Mas não. Está amaldiçoando a vida da coitada da irmã lá que está passando dificuldade. Não é? Os homens, né? Está ali assistindo TV, um filminho de boa. Acho que as mulheres não acontece isso com elas, né? Ou se não está andando na rua, né, no carrão lá, ar-condicionado. De repente, vê aquele corpo. Meu Deus, que é isso, né? Às vezes, nem pensa muita coisa, mas o que Jesus falou? Se você desejou com o olho, pronto, já pecou, né? Tem uns irmãos que ainda quer até espiritualizar, né? Que bênção, né? Não. A carne gosta de pecar. Às vezes, está passando por alguma dificuldade financeira, está com um aperto nos negócios,
está com algum problema que precisa de muita coisa, muito dinheiro, muita burocracia para se resolver, mas aí vem aquele amigo, né? Aquele amigão do peito, aquele camarada que você pode contar com ele, e ele chega para você: ô meu amigo, eu sei que você está passando esse problema, mas é o seguinte, ó, a lei fala que tem que fazer isso, mas não precisa. Vamos dar um jeitinho aqui. É o jeitinho brasileiro, né? Olha, tem essa forma aqui de resolver esse problema. Vamos. É rápido, a gente resolve na hora. E você está ali apertado, né? O que você vai fazer? Vai seguir o conselho do seu amigo, porque aí ainda vai na igreja lá no domingo e ainda conta testemunho. Olha, meus irmãos, eu estava passando por isso. E aí veio a voz de Deus sobre a minha vida. E eu resolvi todos os problemas. Eu poderia passar a noite inteira aqui contando exemplos de como muitas vezes a gente prefere o pecado do que a presença de Deus, meus irmãos. Muitas vezes a gente prefere assistir a TV do que ir buscar a presença de Deus. Por quê? Porque a gente está cansado, a gente quer relaxar. Muitas vezes a gente troca qualquer coisa, comida, qualquer prazer da carne, pela presença de Deus. Mas existiram homens como a gente, homens que que tiveram as mesmas vontades da carne como a gente, os mesmos desejos da carne, sofreram as mesmas tentações, passaram pelos mesmos problemas, mas eles ousaram se aproximar de Deus e foram afastados do pecado, porque Deus tirou o pecado da vida deles. Um desses homens, o mais notável e muito conhecido, é Enoque. Vamos abrir em Gênesis capítulo 5, um texto bem conhecido. Capítulo 5, verso 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque era um homem como qualquer outro, a descendência de Adão. Na época em que ele vivia, a palavra de Deus fala que nesse tempo começaram-se a multiplicar a iniquidade do homem sobre a terra. Então Enoque, ele não vivia no meio de santarrões. Ele não nasceu num berço cristão onde só se via e ouvia da palavra de Deus. Nem existia a palavra de Deus nessa época. A iniquidade era muito pior do que nós vemos hoje, na época de Enoque. Enoque é um homem que poderia simplesmente escolher andar com a multidão, como muitos fazem hoje em dia. É muito fácil ir pelo caminho que os nossos amigos, nossos conhecidos andam. É muito mais fácil do que você sozinho decidir
que você vai andar buscando a Deus na sua vida. É muito mais divertido você estar no meio da multidão do que você estar sozinho nas madrugadas buscando a Deus no seu quarto. É muito mais divertido, muito mais empolgante você subir no monte ali quando toda a igreja decide que vai subir no monte para orar, do que você ir sozinho lá de madrugada para buscar a Deus. Enoque foi um desses caras que decidiu que ele não ia andar seguindo a multidão, ele sozinho ia andar com Deus, e foi o que aconteceu. Ele andou com Deus de tal forma que Deus olhou para ele e falou: não, você não pode mais andar aqui nessa terra, eu vou te tirar do pecado, vou te tirar dessa terra. E Deus o tomou para si. O original em hebraico, o tomou para si, é o termo lagar, que significa agarrar, receber, adquirir, comprar, trazer, tomar por esposa. Temos aqui então na pessoa de Enoque a figura da igreja de Cristo. Quando enfim a igreja tomar uma posição, tomar uma consciência de que vai deixar de seguir a multidão e vai começar a buscar a Deus com todo o seu coração, aí o noivo vai vir e vai tomar a igreja. Quando é, irmãos? Quanto tempo que a gente ainda vai ficar parado, dormente? Quanto tempo que a gente vai amar esse mundo e as coisas desse mundo e vai trocar tudo isso pela presença de Deus? Abraão estava lá na sua terra, vivendo com seus parentes. Os parentes, cada um se ajuda, né? Quando a gente mora em família, o Ivan e a Marcelo sabem disso, como é bom morar com os parentes, que quando um passa dificuldade, o outro ajuda. E é bom a gente viver em família. Mas Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Nem falou para Abraão onde é. E falou mais. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 17. Versículo 1. Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Abraão era da linhagem de Sem, né? Quem lembra de Sem? Filho de Noé, que recebeu as bênçãos de Noé ali depois do dilúvio. Então Abraão, ele e sua família deveriam, pelo menos, ali na sua terra, adorar somente o Deus verdadeiro, né? Porque foi por isso que Deus salvou a família de Noé, para que uma nova identidade fosse formada nas gerações que viriam. Uma identidade de pessoas que adorariam ao único Deus vivo, Deus criador de toda a terra. Mas, nessa época de Abraão, as pessoas já tinham se corrompido, já estavam com idolatria, já estavam adorando outros deuses, já estavam afundados no pecado. E Deus falou: Abraão, anda na minha presença, porque aí você vai ser purificado. Anda na minha presença, porque eu vou te santificar, Abraão. Anda na minha presença, porque eu vou te separar. Eu vou fazer da sua geração uma nação santa, uma nação digna
de receber a minha presença, de receber a minha glória, de receber o meu nome. Porque mais para frente, Deus vai dar à descendência de Abraão o próprio nome dele. E Abraão foi considerado o pai da fé. Porque ele andou com Deus. Ele ousou. Ele foi ousado. Ele não se conformou com aquilo que ele vivia. Ele saiu do conforto, da estabilidade, da parentela. Ele saiu daquilo que ele conhecia e foi para um lugar desconhecido. A presença de Deus era mais importante para ele do que o seu conforto, a sua estabilidade financeira, a sua família. Era muito mais importante a presença de Deus para Abraão. Davi. Davi, a gente olha e a gente não vê muitos bons testemunhos de Davi, né? A gente só lembra das quedas de Davi, não é verdade? Dos pecados, que não foram poucos que ele cometeu. Mas Davi, quando chegou no fim da vida, ele entoa um cântico ao Senhor. Vamos abrir lá em 2 Samuel, capítulo 22. É muito interessante o que Davi diz em cântico e em oração ao Senhor. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 22. Amém? Pois eu tenho guardado os caminhos de Adonai, e não tenho cometido o mal de abandonar o meu Deus, porque todos os seus mandamentos estavam diante de mim, e não me afastei dos seus decretos. Eu fui puro de coração para com ele, e me guardei do meu pecado. Por isso Adonai me recompensou pela minha retidão, de acordo com a pureza, com a minha pureza, segundo a sua visão. Vejam só, Davi, que ousado, né? Como que Davi pode falar uma coisa desse? Davi, um assassino, um adúltero, um orgulhoso. O que a palavra quer nos dizer com isso? Será que Davi estava mentindo aqui, meus irmãos? O que aconteceu na vida de Davi para ele, com tanta certeza, poder falar essas coisas? Muito simples. Lá em Salmos, capítulo 119, verso 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Davi, ele amava a palavra do Senhor, ele amava a presença do Senhor, por mais que ele reconhecesse muitas vezes nos seus salmos que ele era pecador, que ele precisava confessar os seus pecados, que ele era fraco, que ele muitas vezes estava caído na cova. Ele sabia que ele precisava da presença do Senhor para ser justificado. E é o que ele disse, que o que justificou a ele foi andar na presença do Senhor. A sua fé foi o que salvou. Não foi a lei que salvou Davi. Foi a fé dele em estar inconformado com o seu estar. Ele estava inconformado a cada dia, nas madrugadas, nas noites, ele não se conformava, ele precisava da presença do Senhor.
Meus irmãos, a luz, nós sabemos que a luz não pode se misturar com as trevas. Onde está escuro, a gente chega com uma lanterna, o que acontece? As trevas fogem, tudo fica iluminado, e a presença de Deus é luz. Quando a presença de Deus, nós nos aproximamos da presença de Deus, toda a treva que está em nós some, se afasta. Nós somos livres, somos libertos dos nossos pecadinhos de estimação, né? Muita gente não reconhece. Mas todos nós gostamos, né, de alimentar o nosso pecadinho de estimação. Eu briguei aí por cerca de 15 anos com pecado de estimação. E eu passava por libertações, discipulados, oração, unção. Tentei de tudo. Mas eu gostava do pecado. A solução é esquecer das coisas que ficaram para trás e aproximar de Deus. Foi o que me libertou, meus irmãos. Foi o que me afastou. Aproximar de Deus é que destrói todas as trevas que há em nós. É o que nos vai fazer a tomar uma posição e decidir. Muitas vezes nós viemos ao culto, escutamos a palavra, né? E falamos, bom, agora eu vou tomar posição, vem aqui na frente, bate o pé e fala, eu nunca mais vou errar nessa área. Segunda-feira está lá já, ó. Pecando de novo. Não adianta, meus irmãos. Nós, com a nossa própria força, nós vamos ficar a vida inteira brigando com o pecado. Se a gente não resolver virar as costas para o pecado e andar na direção de Deus, nós vamos ficar ali no mesmo lugar. O máximo que vai acontecer com a gente é que nós vamos crer que nosso nome está no livro da vida, salvo pelo sangue de Jesus, e a plenitude de Deus nós não vamos alcançar, porque nós vamos estar escravizados ali. João 8,12 falou Jesus outra vez, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o único meio, é o único caminho, é a única forma para podermos nos aproximar de Deus. Porque Jesus, ele por si próprio, alcançou, teve o poder, foi digno de entrar na presença de Deus. E Deus olhou para ele e disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Venha na minha presença, sente-se do meu lado, até que eu coloque os teus inimigos por estrados dos seus pés. Então Jesus é o nosso caminho. A partir do momento que a gente começa a praticar o que essa música diz, que ele cresça e que eu diminua, nós estamos colocando Jesus como Senhor, senhorio das nossas vidas, e o que Jesus vai fazer na nossa vida? O que Jesus vai fazer mandando nas nossas vidas? Ele vai nos guiar, ele vai nos levar, ele vai nos atrair à presença de Deus. E aí, daí para frente a gente vai ver o que resulta se aproximar da presença de Deus, o que acontece comigo, o que acontece com você
quando você se aproxima da presença de Deus? A primeira coisa, nós já vimos. Qual que é a primeira coisa que acontece? Quem anotou aí? Nos afasta do pecado. Segunda coisa, a presença de Deus. E agora vocês vão começar a pensar 2 vezes se vocês querem mesmo ou não a presença de Deus na vida de vocês. Segunda coisa, a presença de Deus, meu irmão, minha irmã, tira o sono. Amém, né? Glória a Deus. Teve uma pessoa que gostou. Se tiver só uma pessoa, o avivamento vem. Só uma pessoa que busca a presença de Deus, o avivamento vem, meus irmãos. Mas será? Será que eu vou perder o sono por causa da presença de Deus? Deus não fez a noite para a gente descansar? Deus quer que jogar uma carga sobre as nossas vidas, né? A gente já trabalha o dia todo, ainda vou ter que ficar sem sono à noite. Vamos abrir em Isaías. Não, Gênesis, vamos voltar lá em Gênesis. Capítulo 32. A Bíblia é repleta de pessoas que buscaram ardentemente a presença de Deus e foram tocadas, foram transformadas. Mas eu vou citar algumas pessoas aqui que, em especial, os seus nomes foram escritos para toda a história. E até hoje são falados nessas pessoas. Até hoje esses nomes são respeitados. Você vai lá em Israel, na Palestina, no Oriente Médio, onde quer que for, esses nomes são respeitados, porque eles andaram na presença de Deus. Então, Gênesis capítulo 32, verso 26. O 26. Alguém leu o 26 aí, só para confirmar, por favor. Desde o 25, então. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa. Se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto estava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Isso. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. O que aconteceu aí? Jacó teve um encontro, ele estava voltando para sua terra, ele estava muito preocupado, porque Jacó estava com um problema mortal para ser resolvido. Era a vida de Jacó e de toda a sua família que estava em jogo. E ele estava preocupado, Deus já tinha falado para ele: eu vou estar com você, eu vou te cuidar de você, mas ele estava preocupado. Estava faltando alguma coisa. Ele não estava seguro. Não estava em paz. E aí ele saiu durante a noite para caminhar. Toda a sua família, todos os seus bens já tinham atravessado o rio. Ele ficou do outro lado do rio. E apareceu um homem e esse homem era a própria presença de Deus que estava ali diante de Jacó.
e lutou com Jacó. Lá, Jacó viu que tinha a presença de Deus, estava ali na sua frente, e ele não podia deixar escapar. Era o que faltava para ele, era o que faltava para a sua vida, era o que faltava para a sua família, era o que faltava para a sua segurança. E ele agarrou e não deixou o homem partir. E falou: não te deixarei se não me abençoares. E lutou a noite inteira, porque ele sabia que ele precisava da presença de Deus na vida dele, na família dele. Jacó já tinha tido anteriores visões de Deus, visões da escadaria em Betel. Deus já tinha falado com Jacó várias vezes, mas ele sabia que ele precisava de mais. Não era suficiente só a voz de Deus, não era suficiente profecias, não era suficiente grandes pregadores. Ele precisava era da presença de Deus na vida dele. E ele brigou, lutou. Não importava se ele tinha uma grande caminhada no outro dia pela frente. Não importava se ele iria ter que lutar a espada no outro dia. Não importava o quão cansado ele estava da viagem. Ele passou a noite inteira lutando pela presença de Deus. Isaías, capítulo 26. Verso 9. À noite, a minha alma te deseja, meu espírito te procura ao amanhecer, quando os teus juízos estão sobre a terra e os povos do mundo aprendem o que é retidão. Vejam só, Isaías, um profeta, grande profeta de Deus, que teve a visão, na morte do rei Urias, ele teve a visão do Altíssimo assentado sobre o trono, querubins, serafins. Isaías poderia ter se dado por satisfeito só naquela visão. Imagine, ver a Deus. Por que ele queria mais? Não, Isaías não estava satisfeito, meus irmãos. Durante a noite, ele não conseguia dormir. Por quê? Porque a alma dele desejava a presença de Deus. Ele estava acostumado com a voz de Deus, ele queria toda noite a presença de Deus na vida dele, a voz de Deus, a glória de Deus agindo na vida dele. Ele simplesmente não conseguia dormir. Deus teve que chegar para Isaías e falar: Isaías, vai ter com sua esposa, vai deitar com a sua esposa, Isaías. Ao cúmulo que ele chegou de toda a noite, querer a presença, só a presença de Deus na vida dele. Até a esposa dele ele esqueceu, pastor. Deus teve que mandar ele lá, para você ver. O que a presença de Deus faz conosco, meus irmãos? Salmista Davi, tantos exemplos, né? Vamos abrir ali. Salmos 63. Como eu já disse, o salmista Davi. A presença de Deus justificou Davi. Ele foi justificado pela presença de Deus. Por quê? Porque ele não se conformava com aquilo que ele já conhecia, com aquilo que ele tinha, ele queria mais. A presença de Deus mexeu tanto na vida dele que ele não se conformava mais com aquilo que ele estava vivendo. Ele queria mais. Verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei.
A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Verso 5. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei, a minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. Davi chegou a comparar a presença de Deus com fartura de comida, com a melhor comida que eles tinham na época, com um banquete. Porque a presença de Deus saciava. Ele perdia o sono. Ele se lembrava de buscar a Deus, ele se deitava, mas ele queria buscar a Deus. Ele se deitava para dormir, mas não conseguia porque ele queria a presença de Deus. Irmãos, se você realmente quer a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, não se assuste, porque você vai deitar e não vai conseguir dormir. Você vai sentir falta da presença de Deus. Você vai sentir sede, vai sentir fome da presença de Deus. Jesus, nosso Senhor, né? Jesus, muitas pessoas acham que ele nasceu meio Deus, meio homem, né? Semideus, né? É uma visão grega, é os gregos que acreditam em semideus. Jesus nasceu homem e viveu como homem, teve as mesmas dores de homem, a mesma tentação de um homem, os mesmos sentimentos de um homem. Morreu como um homem. E ressuscitou como um novo homem. Filho de Deus. Está sentado à direita do Pai. E Deus deu a ele a coroa de glória e de honra, para reinar sobre toda a terra. Mas estando aqui como homem, Jesus também precisava da presença de Deus. E que hora que Jesus buscava a presença de Deus? Que hora vocês acham? Jesus ele não tinha muito o que fazer, né? Ele não trabalhava, né? Então acho que ele acordava 10 horas, e aí ele ia buscar a presença de Deus, não é isso? Lucas, capítulo 6. Em vários versículos, mas vamos ver só esse aqui. Capítulo 6, verso 12. Por volta deste tempo, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite em oração contínua a Deus. Meus irmãos, Jesus, ele não tinha muito tempo durante o dia também. Vocês acham que é só você que é atarefado? Você acha que é só você que trabalha muito? Jesus, ele trabalhava, meu irmão, durante todo o dia. A multidão não deixava Jesus em paz, era o dia todo. Era aleijado, cego, surdo, mudo, endemoniado. Imagine o desgaste, né, pastora? Trabalho com libertação, imagine o desgaste físico de Jesus, passar o dia todo ensinando, libertando, cura interior, né, credo?
E Jesus, o que ele fazia de noite? Dormia um sono gostoso, né? Para repor para o outro dia. Não. Passou a noite em oração a Deus. Passava a noite em oração a Deus. O próprio Jesus sabia que ele precisava da presença de papai. Da presença de Deus na vida. E ele não se importava. Por quê? Ele sabia que esse tempo humano, esse tempo que nós vivemos de 24 horas, né, de mês, de semana, mês, ano, é passageiro, isso aí passa. Um dia vai passar. Por que a gente tem que ficar preocupado com amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal. O que importa é a presença de Deus. Então a presença de Deus, o que ela faz com a gente? Tira o sono. E aí, será que você quer mesmo a presença de Deus na sua vida? Ficar sem dormir? 3. A presença de Deus tira a fome. Ficar sem dormir não basta. Você vai ficar sem comer agora. Eu procurei na Bíblia. Existem vários exemplos de pessoas mais comuns, né? Pessoas ali que Deus agiu, mas não tão radicalmente. Mas o Espírito Santo não deixou eu colocar. Ele mandou eu colocar as pessoas mais radicais. Porque Deus não gosta de pessoas normais. Ele gosta de pessoas radicais. Que buscam a Deus com todo o seu coração. Com toda a sua força. Então, o primeiro exemplo, todos conhecem. Moisés. Êxodo 34, verso 28. Não é preciso falar muito sobre Moisés. A vida dele já diz muita coisa, né? Pelo fato dele ter escrito o Pentateuco, não é para qualquer um, meu irmão. Deus ter escolhido um homem para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. O que Moisés tinha de diferente de mim, de você? O que ele tinha de tão especial? Capítulo 34, verso 28. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Eu nunca subi o Monte Sinai, mas acho que só de subir lá, né, cara, já quase morre, né? Agora imagine subir, ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Imagine, Alencar. A turma do Alencar foi muito abençoada nessa escola sobrenatural, né? Que nos 7 dias que eles estiveram ali, estava a nuvem do Senhor sobre aquele monte, né? Olha só. Agora imagine no Monte Sinai. Será que é frio lá à noite?
Será que faz muito sol quente de dia? Sem comer e sem beber água. Não é normal, meus irmãos. É sobrenatural. Para um homem chegar a esse ponto, é somente a presença de Deus. E se você continuar, decidir, querer caminhar na direção de Deus, se aproximar de Deus, o que vai acontecer? Cedo ou tarde você vai ter que passar por uma experiência dessa. Porque a presença de Deus vai fazer você esquecer de comer. Vai fazer você esquecer das suas necessidades básicas. Você não vai querer outra coisa, você vai querer só se alimentar das palavras de Deus, da presença de Deus, do perfume de Deus, do olhar de Deus sobre a sua vida. Não vai ter receita, meus irmãos, mais gostosa, que vai fazer você desviar o seu olhar, a sua atenção, quando você for atraído fortemente pela presença de Deus. Moisés era radical. Ele não pensou duas vezes. Ele já tinha vivido no Egito, do bom e do melhor. Depois, ele teve que fugir. Mas ele foi para um lugar onde encontrou ali uma família de beduínos. E eles não eram pobres, eles tinham muitos bens. Então, apesar de trabalhar muito para o seu sustento, Moisés ele não vivia mal. Ele tinha conforto, ele tinha bens, ele tinha uma família. Mas aí Deus apareceu para ele. E tudo aquilo que ele tinha estudado com Jetro, do livro de Jó, como o apóstolo nos ensinou, ele quis não somente aprender teoricamente aquilo que Jetro tinha ensinado para ele, mas ele quis conhecer a Deus. Ele quis a presença de Deus. E ele sabia que a presença de Deus poderia mudar a sua vida. Como mudou. Não é à toa que Moisés é um dos homens mais importantes da Bíblia. Elias, 1 Reis, capítulo 19. Verso 6. A Bíblia fala que Elias passou pelos mesmos sentimentos que nós passamos. Ele era de carne e osso. Né? Passou pelas mesmas tentações que nós passamos no nosso dia a dia. Elias, ele era uma pessoa comum. Mas ele tinha uma diferença, que ele era radical. Elias não se importava se ele tinha uma casa ou não, se ele tinha bens ou não, se ele tinha ovelhas ou não, se ele tinha lavoura ou não. Ele se importava com a presença de Deus na vida dele, porque ele sabia que a presença de Deus poderia libertar o seu povo, porque ele sabia que a presença de Deus poderia mudar a situação daquela época, porque ele sabia que a presença de Deus poderia fazer uma revolução em Israel. E foi o que aconteceu, meus irmãos.
1 Reis, capítulo 19, verso 6. E olhou, e ali, próximo à sua cabeça, estava um bolo feito de pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu. Então deitou-se novamente, uma segunda vez. O anjo voltou e disse: acorde, coma e beba. Porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. O que tinha acontecido aí? Elias tinha acabado de matar 400 profetas de Baal. E Jezabel, que era a rainha de Israel nessa época, decretou a morte de Elias. E Elias, com medo de Jezabel, fugiu. E entristecido, porque ele achou que estava sem a presença de Deus. Entristecido porque ele achou que Deus o tinha desamparado. Entristecido porque ele achou que Deus o tinha abandonado. Muitas vezes a gente se sente assim, né? Deus me abandonou. Deus não se lembra mais de mim. Por que isso está acontecendo comigo? Elias estava assim. E Elias fugiu para o deserto e, sem comer, falou: quero morrer. E ali deitou e dormiu. E veio um anjo do Senhor e trouxe um alimento, mas não era qualquer alimento, era um alimento celestial, um alimento que continha poder, um alimento que continha a presença de Deus, um alimento que continha a glória de Deus. E falou para Elias: come. Elias, mais que rápido, né? Ele estava querendo morrer, mas comeu e bebeu. E voltou a dormir. E o anjo sacudiu ele de novo. Acorda. Porque você está no meio do caminho. Sua caminhada é longa. O que aconteceu com Elias? Saciado da presença de Deus. Saciado do poder de Deus. E com mais vontade de encontrar mais do Senhor, encontrar mais da sua palavra, encontrar mais do seu poder, encontrar mais da da libertação do Senhor, da misericórdia do Senhor, do amor do Senhor. Ele caminhou 40 dias e 40 noites para o seu objetivo. Meus irmãos, vai chegar um momento que Deus vai te dar um alimento espiritual e as suas forças vão ser renovadas. E você vai esquecer dessa carne. Vai esquecer de apenas saciar a vontade dessa carne. E vai se lembrar do seu espírito. Vai se lembrar do quanto o seu espírito precisa de Deus. Do quanto sua alma tem sede de Deus, do quanto você precisa da presença de Deus na sua vida. Se você está mesmo cansado de viver uma vida na mesmice, uma vida onde parece que não vai para frente as coisas, parece que está tudo emperrado, os seus projetos andam lentamente, você precisa da presença de Deus para que as coisas comecem a funcionar. Então a presença de Deus nos afasta do pecado. O que mais? Tira o sono, tira a fome. Em quarto lugar, a presença de Deus traz a morte. Meu irmão,
além de ficar sem dormir, sem comer, qual que é a consequência de tudo isso? Uma hora você vai morrer, não é? Sem dormir, sem comer. Êxodo 33, verso 20. O Senhor diz para Moisés: verso 11 primeiro. E falava o Senhor a Moisés face a face, como fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Moisés, ele tinha uma intimidade tamanha com Deus, que a Bíblia fala que ele falava face a face com Deus, como se estivesse falando com um amigo. Só que no verso 20, o Senhor fala para Moisés: e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. O que significa isso, meu irmão? O que significa, minha irmã? O que significa? O que Deus quis dizer com isso? Ele quis dizer o que está escrito, que se você vê a face de Deus, você vai morrer. Está simples, está claro. Está escrito. Moisés falava com Deus a face. Mas Deus diz que se você vê minha face, nenhum homem viu, porque quando vê, vai morrer. Isaías capítulo 6, verso 1. Super conhecidíssimo. Nós vamos ver lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Verso 5. Então eu disse: ai de mim, por estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O que aconteceu com Isaías? Ele viu a glória de Deus, e de muito perto, meus irmãos. E quando a glória do Senhor vem sobre uma pessoa, eu já ouvi vários testemunhos, o primeiro sentimento que a pessoa tem é de morte, de pavor. Porque esse corpo não aguenta a presença de Deus. E Isaías viu que ele ia morrer. E ele clamou: ai de mim, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor enviou o anjo com a redenção e purificou Isaías. E disse: eu tenho uma obra grande para fazer. Quem pode fazer por mim? Isaías se prontificou: eu, Senhor, envia-me a mim. Apocalipse, verso 1. Apocalipse, capítulo 1. Verso 17.
E quando vi, caí a seus pés como morto. E ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Apóstolo João, aquele que tinha intimidade com o Senhor Jesus, aquele que reclinava a sua cabeça nos ombros de Jesus, aquele que não desgrudava de Jesus, na sua morte, na sua crucificação, estava lá, do lado de Jesus. Muitos anos depois, já no fim da sua vida, teve uma visão de Jesus glorificado. Jesus cheio da presença de Deus. Jesus com o poder de Deus saindo dos seus poros. E o que aconteceu com o apóstolo João, que era tão íntimo de Jesus? Caiu como morto. E quase morreu. Porque a presença de Deus traz a morte. Quem quer morrer aqui nessa noite? Uma pessoa quer, glória a Deus. É engraçado, né? Falou em morte, tô fora, né? Ninguém quer. A gente quer viver, né? Eu estava assistindo a TV esses dias. Esses dias não, ontem, fui cortar o cabelo. E estava passando como o mercado de luxo tem invadido o Brasil. Porque a renda do brasileiro aumentou tanto que multinacionais, empresas que trabalham com luxo mesmo. Luxo o que é? Aquilo que não é necessidade, mas que enfeitam, né? As pessoas gostam de mostrar, olha, eu tenho uma Ferrari, né? Para que uma Ferrari se eu posso ter um carro automático comum, igual tantas pessoas? Não, mas eu tenho uma Ferrari. É o luxo, né? Roupas de luxos, né? Tantas coisas de luxo. E já existe no Brasil, olha só, existe no Brasil um curso de MBA, uma pós-graduação em gestão de luxo. Imagine só a Dilma lá falando em extrema pobreza e do outro lado uma pós-graduação em gestão de luxo. Aonde chegou o pensamento humano, né? E as igrejas estão repletas de gente querendo prosperar, 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 enchendo, né? As vasilhas de ofertas gordas, né? Para quê? Para fazer negócios com Deus, né? Se eu dar tanto, Deus vai me dar o dobro, né? Boa medida, recalcada, sacudida, usa até versículo bíblico, né? Enquanto Jesus fala o que? Busca aí primeiro o reino de Deus. E os irmãos querendo ter 3 carros, 4 carros na garagem. E aí vem uma pessoa, fala que a presença de Deus traz a morte. Ué, Deus não quer que eu prospere? Deus não quer que eu tenha saúde? Deus não quer que eu tenha paz? Deus não quer que eu tenha uma família? Como que agora você vem dizer que se eu buscar a presença de Deus eu vou morrer? Eu não quero isso não. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8 é um capítulo bem interessante para discipular novos convertidos. Mas ele sempre fala conosco esse capítulo. Verso 36. Como diz as Escrituras, por tua causa somos condenados à morte todos os dias. Somos considerados ovelhas para o abate. Paulo estava citando aí o Velho Testamento, mas de que ele queria falar? Aonde ele queria chegar? Será mesmo que nós estamos errados ao falar em prosperidade? Estamos errados ao falar em shalom? Estamos errados em falar em saúde física? Paulo ele queria dizer que nós precisamos morrer para a nossa vontade. Precisamos morrer para tudo que a nossa carne, o nosso corpo quer. Precisamos morrer para os nossos projetos humanos. Precisamos morrer para aquele projeto simples que a gente faz no nosso dia a dia, né? Quando a gente acorda, o que vem na nossa cabeça? Hoje eu tenho que ir no mercado, tenho que abastecer o carro, tenho que fazer um exame médico. A gente tem a lista, né, de afazeres, né? E será que a gente pergunta para o Espírito Santo se é realmente isso que a gente tem que fazer naquele dia? Você já fez isso, meu irmão? Já perguntou? Senhor, eu tenho essa lista aqui. Tem alguma coisa para mexer? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça hoje? Será que tem que mudar alguma coisa? Hoje a gente descobrimos um canal adventista ali, canal 56. Para quem não tem muita opção, igual a gente, que é só Globo, SBT e Record, é bom. Né? 56. E ali pegamos rapidinho o trecho de um pastor falando que, pelo que eu entendi, acidentalmente mudou os planos da viagem dele. Ele ia viajar num dia e de repente ele teve que viajar 2 dias antes. E o que aconteceu? Ali no aeroporto ele encontrou uma mulher e aí, não sei, no meio da conversa ele começou a conversar com a mulher ali e expôs o plano de salvação e a mulher ali recebeu a vida eterna. Quer dizer, se ele fosse viajar 2 dias depois, ele não ia encontrar essa mulher, ele não ia ter a oportunidade de expor o plano de salvação, poderia ser a última oportunidade dessa mulher na vida dela. E Deus mudou os planos dele e ele estava no lugar certo, no dia certo, na hora certa. Meus irmãos, quantas vezes você tem consultado a Deus para saber a sua agenda, para saber se Ele quer realmente que você faça o que você está fazendo? No versículo 10, o apóstolo fala: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Por quê? Está morto por causa do pecado. O pecado não aguenta a luz. E o corpo, na presença de Deus, ele morre. Mas o Espírito vive por causa da justiça. O sangue de Jesus, a salvação de Jesus nos justifica.
e nos faz ressuscitar com Cristo e habitar e andar e poder estar continuamente na presença de Deus. Volte ali no capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 6. Aleluia, Senhor. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Irmãos, essa música que a gente canta, próximo e diante da cruz, não é só uma poesia bonita, meus irmãos. Não é só mais uma canção no nosso repertório. É se entregar todos os dias para morrer para si mesmo. Morrer para a sua vontade, meu irmão. Morrer para os seus planos, morrer para os seus projetos. E viver para aquilo que Deus tem na sua vida. Se você quer mesmo a presença de Deus, a presença de Deus vai fazer isso com você, meu irmão. Se você se aproximar de Deus, não tem outra opção, não tem outra saída, não tem outra escapatória a não ser a morte. A irmã Márcia Maluf, né? Muitos anos atrás, né, irmã? Estamos com saudade dela. Ela gostava de falar: morra. Né? Então, olha para o seu irmão agora, vira para ele, olha bem nos olhos dele e fala: irmão, morra. Se você quer a presença de Deus, não tem outra saída a não ser a morte. Em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que para que outros possam viver, vale a pena morrer. O que quer dizer isso? Que nós estamos salvos, né? Nós estamos no bem bom, estamos desfrutando da presença de Deus, é gostoso, né? Estar com os irmãos em comunhão. Mas existem pessoas perdidas. Existe um reino para ser implantado nessa terra. Existe um sistema para ser mudado, meus irmãos. Existe um pecado, uma corrupção, a morte, o inferno, as doenças para serem combatidas. E isso só vai acontecer, meu irmão, quando eu e você morrer. Isso só vai acontecer quando nós chegarmos ao ponto de andarmos como Enoque. Andar tão perto de Deus que Jesus vai falar: não, é agora. Eu preciso ir lá e viver junto com a minha noiva. Quantos querem a volta de Jesus aqui? Não tem outro caminho, meu. Não tem outro meio. Não tem uma forma mais fácil. O caminho é estreito. É a única opção que nós temos. É a presença de Deus. Se você não quiser pagar o preço, você tem essa opção. Você pode muito bem viver tranquilamente na sua casa. Você não vai estar incomodando a Satanás e ele não vai te incomodar. Né? Simples, né, essa vida, né? Fácil de viver, né?
na verdade você vai estar sendo enganada por Satanás. Ele vai pôr ali um quadro bonitinho nos seus olhos, né? Você vai ver tudo perfeito, tudo bom. Parece que está tudo dando certo. Na verdade, Satanás está passando rasteira em você. Ele está tirando todas as suas forças. Ele está sugando as suas energias. Mas isso é assunto para uma outra pregação, né, Crélia? Gostaria que a Crélia falasse sobre isso. Amém? Espírito Santo. Obrigado pela palavra dessa noite. Peço agora que o Senhor esteja tocando realmente no coração dos que o Senhor escolheu para serem radicais e para tomarem essa decisão radical nessa noite. Porque é uma decisão que não pode tornar atrás. É uma decisão que a gente não pode se arrepender depois, porque não vai ter mais volta. Esse caminho não tem mais volta. É um caminho de uma única direção. Meus irmãos, abaixe a sua cabeça. E pense agora, seriamente. Feche os seus olhos e pense, realmente, você quer a presença de Deus na sua vida? Lembre-se, você não vai poder mais alimentar os seus pecadinhos de estimação. Tão gostosinhos, né? Pecar de vez em quando. Está tão acostumado. Muitas vezes você vai perder o sono. Você vai estar cansado. Você vai estar exausto do trabalho. Mas você não vai conseguir dormir. Porque alguma coisa vai mexer com o seu espírito. E você não vai ficar sossegado enquanto você não se levantar da sua cama. E não se prostrar e clamar e andar e buscar durante toda a noite, se possível, pela presença de Deus na sua vida. Você não vai lembrar de beber água, você não vai lembrar de comer. O seu corpo vai ficar enfraquecido, porque a única coisa que vai te satisfazer, meu irmão, é a presença de Deus. A presença de Deus vai mudar todo o seu conceito de dia a dia, todo o seu conceito de prosperidade. Você vai pensar somente no reino, você não vai pensar mais no físico, vai pensar só na eternidade, nos tesouros que você está acumulando no céu. Você vai pensar só nos tesouros do papai. Não vai pensar somente em você. Vai pensar nas outras pessoas. Vai ter misericórdia. Vai querer ser o intercessor. A sua vida não dependerá mais de você, mas dependerá do Rei Jesus como o único Senhor da sua vida. Então, se você está disposto nessa noite a tomar essa decisão, não importa, eu não importo com tudo isso, eu não importo se eu vou ficar sem dormir, não importa se eu vou ficar sem comer, não importa se eu vou ter que morrer, eu quero a presença de Deus na minha vida. Não é uma coisa banal, meu irmão, é uma coisa que vai mudar, virar de cabeça para baixo a sua vida. Se você quer tomar essa decisão hoje, meu irmão,
venha até o altar, se coloque diante da presença dele nessa noite. Não é diante da igreja, não é diante da pastora, não é diante dos apóstolos, não é diante do grupo de louvor, é diante da presença de Deus. Tome essa decisão, mas tome diante de Deus, para Deus. Faça essa aliança com Ele. A parte dele, a parte de Deus, Ele já fez. Ele enviou Jesus para que esse caminho fosse aberto para mim e para você, meu irmão. O caminho está aberto, o véu foi rasgado. Antes de Jesus, as pessoas não tinham esse acesso. E mesmo assim, muitos homens conquistaram a presença de Deus. Hoje, com esse livre acesso, nós temos tanta dificuldade. Porque nós não somos ousados o suficiente para tomar essa decisão. Então, se você é ousado, só se você é ousado, se levante nessa noite e tome essa decisão, meu irmão. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Eu
novamente eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Levante-se, irmãos. Levante-se em respeito à presença de Deus que está aqui neste lugar. Comece a adorar ao Senhor. Não sei mais viver. Comece a buscar ao Senhor. Se prostre diante da sua santidade. No santo prostre diante da autoridade do Senhor Jesus.